Hoje é dia de falar de algo cheio de charme e elegância também, a bordo do belíssimo Willys Itamaraty, ou Ford Itamaraty, já que esse é o último ano, uma versão lançada na metade dos anos 60, se tornou uma referência em conforto, em requinte, com alguns detalhes bem especiais que a gente vai conferir a partir de agora. Saudações, pessoal! Com vocês, o Willys Itamaraty. Esse é o último ano, 71. Eu até falei na cabeça do vídeo, então seria um Ford Itamaraty. Enfim, é interessante essa questão porque foi um momento de transição de um carro que foi muito importante para a história da Willys aqui no Brasil, por conta da primeira coisa desse carro, o design. Né? Ele foi o primeiro carro desenvolvido pela equipe de design da América Latina, da Willys, ou seja, eles tiveram essa liberdade de criar algo diferente, criar algo bem adaptado para o nosso gosto, para o gosto do consumidor brasileiro. E é um carro que é engraçado, o Aero Willys, eu acho interessante. Né? Vou falar a Aero Willys no geral, porque quando eu era criança eu lembro que eu não gostava. Até cheguei a comentar que eu achava o Cinca mais charmoso, numa matéria que a gente fez. A gente gravou uma matéria, questão de 3 anos, se eu não me engano, com a Aero Willys, aí sim a Aero Willys, não era um Itamaraty, 67, do Campana, faleceu recentemente, já faz falta no meio do antigo mobilismo. Mas o Giuliano Campana, então, ele, dentro de todos os carros que ele tem, que o filho dele está cuidando agora também, ele tinha um e a gente gravou aqui, mas aquele é um Aero Willys, eu vou até botar no final do vídeo aquela matéria de referência. Então estávamos aí na década de 60, agora falando especificamente dessa versão, o Itamaraty, um carro mais luxuoso, mais voltado para um público que podia pagar um pouco mais. Mas inicialmente, antes até de falar da versão, vale a pena falar sobre o design. Eu acho que ele é um carro que tem um estilo muito próprio e ele é um pouco mais elevado. Né? Isso é engraçado, isso a gente analisar. Porque o Willys, como a gente sabe, fazia Jeep, fazia Rural, que vai ter em breve na garagem, fazia outros carros mais rústicos. Então a ideia de fazer um sedã de luxo, né, inicialmente não tão de luxo, mas que na versão Itamaraty realmente eles tiveram que contar aí com uma criatividade para criar algo diferente e algo bem acertado, na verdade. Eu passei a gostar muito do Aero Willys e suas variantes com o passar dos anos. Interessante que esse aqui é um 71, foi o último ano, e 71 saiu o logo Willys e entrou da Ford. Né? A Ford comprou o Willys em 67 e dessa história ganhou novos contornos, né? Realmente uma nova ideia. Detalhe aqui das rodas com a faixinha branca, são uns detalhes interessantes que vale a pena ressaltar. Essa versão é legal porque assim, ele tem alguns diferenciais, né, em relação ao Aero Willys, porque era um carro mais luxuoso. Então, por exemplo, vinil é uma coisa, como a gente sabe, na década de 60 e 70, ele era usado em carros que tinham um toque mais requinte, topo de linha. Justamente o vinil passou a ser usado na versão Itamaraty. Outra coisa interessante também, que a gente nota aqui nesse carro, o desenho da traseira e até esses para-choques com o filete duplo, né, o desenho duplo do para-choque é muito harmônico e também dava aquele toque de classe a mais, digamos assim. Mas olha que legal, a dianteira e a traseira bem acertados no visual, e é um carro que tem um desenho muito próprio e é datado, mas é charmoso. Itamaraty justamente por conta aí, uma homenagem, né, o Palácio de Itamaraty, onde tem os nossos embaixadores, enfim, nosso corpo diplomático. Essa foi justamente a ideia. Agora, o que chama muita atenção nesse carro, além desse desenho, dos detalhes, é também questão de acabamento. Olha só, jacarandá. Não é imitação de jacarandá, é jacarandá mesmo, isso é que é legal. No último ano, a Ford mudou um pouco a padronagem, mas originalmente jacarandá. E olha a questão do acabamento aqui, da parte traseira. Interessante. Clássico cinzeiro, né, não podia faltar nesses carros, né, uma época que muita gente fumava. Continua fumando, mas deu uma diminuída. Tem até um porta-revista também aqui atrás. E olha só que legal, uma coisa que vale a pena comentar sobre a... É engraçado que ele não tem um espaço muito grande, sentando no carro. Agora a gente vê que o espaço interno dele, sim, você vai bem, claro, você vai sentado aqui com comodidade, mas se for uma pessoa um pouco maior, talvez haja um pouco apertado. O detalhe do teto preto também, outra coisa que denota requinte de acabamento.
o descansa-braço, que é o apoio de braço. E o que é legal também, eu vou falar daqui a pouco guiando, eles fizeram uma limusine Itamaraty, em breve, eu quero trazer aqui para o canal, conheço o proprietário, fizeram algumas para o governo e tal, mas é bem legal a ideia, sem dúvida nenhuma. Mas o acabamento é uma coisa que chama atenção, esse banco preto e esse cheiro de carro clássico que é único, meus amigos. Muito bem, falamos da parte traseira, olha só que interessante, agora a parte dianteira. Esses detalhes de requinte que eu comentei, eles passam por várias coisas. Olha só aqui no painel, a gente tem os detalhes, luz de cortesia, luz das portas, ventilador. Olha aí a luz das portas, que legal. Interessantíssimo, né? Como parece um detalhe, mas você imagina isso na década de 60, né? No caso aqui, começo dos anos 70, mas logicamente ele é um carro da década de 60 originalmente. E assim como outros carros, uma coisa que eu gostei, na verdade, no Aero Willis e também agora no Itamaraty, é justamente essa questão da posição do volante. A posição de dirigir, a ergonomia dele eu achei legal, porque é um carro que você fica mais alto, mais elevado, então você vê o capô, né, ali na frente, você consegue ver o capô, e ao mesmo tempo você fica numa posição interessante aqui para dirigir. Gostei bastante. Volante de 3 raios, olha o detalhe aqui do volante, esse acabamento também, cara, o acabamento desse carro é uma das coisas mais bacanas. Olha só, alternador, pressão de óleo, gasolina e temperatura, ou seja, o que precisa basicamente para manter aí, para você monitorar o funcionamento. Olha o detalhe do acabamento desse painel. A gente pega carros hoje em dia, cara, que não tem mais isso, né? É engraçado o acabamento dos carros como foi ficando mais pobre, mais simples, mesmo carros mais caros. Detalhe do rádio Philco, e aqui ó, o espaço, que beleza. O espaço do banco inteiriço, eu adoro banco inteiriço, muito legal. Para fechar essa parte interna, câmbio de 4 velocidades, 1, 2, 3, 4, para dar ré, aperta o botão e sobe o câmbio. E aqui nós temos o propulsor já de 3 litros, né? Esse motor que no Aero Willis era um motor 2.600 e aqui nessa despedida aí do modelo já usava, e aliás no Itamaraty mesmo, né, na versão Itamaraty, era um pouquinho mais potente, uma litragem também um pouquinho maior. E hoje vamos de Willis Itamaraty ou Ford Itamaraty já. Câmbio de 4 marchas, é a primeira para cima, então não é como o Galaxy. O carro realmente tem uma dirigibilidade clássica. Eu estava comentando agora isso lá com o pessoal da Bullet Garage. As pessoas hoje em dia, muita gente compra carro antigo, mas nunca guiou um carro antigo ou não sabe das impressões ou das características que um carro antigo traz, né? Então, para dar ré, aperta e sobe, né? Aqui a primeira é para cima. Então, o carro antigo tem umas particularidades muito próprias, né? Ele tem umas particularidades que exigem aí atenção, exigem cuidado, exigem uma paciência também muito própria para dirigir. Então não é aquela coisa feita com pressa ou com rapidez ou até com rispidez que às vezes as pessoas estão acostumadas hoje em dia. Um carro atual, um carro aí com nos últimos 30 anos e tal ou mais, aceita muita coisa. Mas pega um carro com 50, 60, 70 anos, é uma outra ideia de tocada, é uma outra ideia de dirigibilidade também. A história do Aero Willis é muito legal. A história original, né? O carro foi lançado em 1960, depois chegou um novo modelo, uma nova versão bastante modificada em relação à primeira. Se a gente for pensar em termos de estilo, a gente já falou aqui do 67, do meu amigo e saudoso Giuliano Campana.
E aquele, além do 2.600, já trazia nessa carroceria. E o que é legal dessa carroceria, como eu disse lá no início, é que ele foi um carro projetado aqui na América Latina. Foi o primeiro modelo da Willys projetado aqui. Então, é um carro realmente com um estilo muito interessante, uma característica de construção, de projeto, detalhe de painel, enfim, tudo isso desenvolvido aqui no Brasil e desenvolvido, logicamente, falando em termos de América Latina, desenvolvido dentro dessa ideia de uma cultura aí de design e tal, muito própria. Tanto que é engraçado, a gente nota a diferença dele para outros carros. Ele é até um pouco mais alto. Eu já ouvi até comentários sobre isso, né? Que ele não é tão elegante, porque ele é um carro que tem um estilo um pouco mais alto, enfim. Mas na verdade, se você for pensar, ele é um carro feito para andar aqui no Brasil. E o nosso contexto de ruas e avenidas, você imagina, se hoje em dia a gente muitas vezes já fala de asfalto, já fala de coisas do gênero que não são bons, você imagina na década de 60, na década de 50, ou seja, complicado, né? Mas, cara, em termos de dirigibilidade, nós temos uma mudança de litragem. Então, 2.600 o Aero Willys, o Itamaraty chega em 66 com motor 3 litros, motor de 6 cilindros, dentro aí da ideia da época, de potência e tudo mais. Motor também, né? Essa linha de motores com litragens próprias foi usada também pelo Rural Willys, a gente vai falar em breve. Foi usada também pelo Jeep Willys, bacana. A gente vai gravar, aliás, 2 matérias, aguardem, que vão ser bem interessantes nesse sentido. Então, na verdade, é um carro muito próprio. Tô olhando aqui, aquele senhor, ele parece o o Orlando Vilas Boas. O pessoal interage aí com o clássico. É muito legal. Carro antigo por conta disso. A experiência de andar em um carro clássico é muito legal por conta disso. É uma ideia muito bacana do ponto de vista da interação das pessoas. É muito legal mesmo. E falando em termos de dirigibilidade, então ele é um carro que, comparado com outros modelos da época, ele tem um bom nível de conforto, isso a gente já viu. E até a questão da ergonomia que eu comentei, olha só que beleza, você tem uma visão de tudo. Freio, logicamente, com as limitações de 1971, mas o câmbio bem tranquilo para guiar, um câmbio com os engates bem precisos, ou seja, nenhum tipo de problema quanto a isso, quando a gente fala em termos de dirigibilidade. E claro, aqueles cuidados próprios do carro clássico, de frear com o tempo e tal. Contexto da década de 60. A Ford comprou o Willys em 1967 e a gente pega o Itamaraty, o carro mais luxuoso da Willys na época. Porém, em 67 a Ford trouxe o Galaxy, um carro que realmente já estava a anos-luz que eu digo, falando em termos de acerto daquele ano, em termos de design, em termos de gosto do público, a questão também do V8, olha só, tomar cuidado, a questão do V8, né, também da família Galaxy, depois Landau, que sempre foi muito bem acertada, e também a preferência do público nesse sentido, ou seja, já era um carro que trazia um outro estilo, um estilo muito bem acertado também, muito bem alinhado com o estilo da Ford nos Estados Unidos. Então o Itamaraty, ele ficou antigo, ele ficou antiquado. Olha que legal, dá pra se ver ali. Ele ficou antiquado naquela conjuntura, naquele período. E aí 71 foi o último ano, saiu de linha, se despediu.
mas claro que deixou o seu legado de conforto, de bom acabamento, boa dirigibilidade. Os 6 cilindros para esse carro é ok. Um 272 aqui ficaria muito bacana, mas logicamente tudo dentro do seu tempo e da sua ideia também. Mas o carro é legal de andar. O motor 3 litros, ele deu um fôlego a mais. Então a gente tem aí realmente um carro prazeroso para os passeios de final de semana. Realmente vale a pena por essa série de fatores aqui. Gostoso de andar também, viu? Teria um Itamaraty para curtir o fim de semana. Olha lá, o carro foi feito para andar aqui, ó. Imagina o Brasil de 67, meus amigos. De 66, quando esse carro saiu, ou de 71. E a limusine que eu comentei, a gente vai... achei uma já, foram vendidos para o governo e tudo mais. E a gente vai aí gravar uma matéria, vai andar em uma delas e mostrar, porque em termos de requinte, acabamento e tudo mais, a limusine, meus amigos, dava um banho. E era isso aqui ao quadrado, né? Então, sensacional. Muito bem, obrigado pela audiência. Vou dar mais uma voltinha, claro. Um abraço, pessoal, até mais. Tchau.